Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso ilumine as nossas mentes nessa formação do dia de hoje, direcionada aqui para dentro da fraternidade, a formação interna, e ao mesmo tempo hoje a gente vai dar um direcionamento também para os pregadores, aqueles que pregam a palavra de Deus. Então vamos nos preparando, podemos nos sentar. Vamos entregar o coração imaculado de Nossa Senhora. A palavra que eu quero meditar com vocês, ela se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 18. E o que nós vamos fazer? Nós vamos explorar a profundidade da palavra e quais são os percursos que nós podemos fazer e o ensinamento que nós podemos passar para as pessoas que nos ouvem. E também o ensinamento da palavra para cada um de nós, né? Então, ontem, ouvindo aqui dentro da fraternidade, os irmãos falando sobre o profeta Samuel, tudo, então eu decidi abordar essa mensagem para entender principalmente o papel de Eli, né? Capítulo 4, versículo 18, 1 Samuel, diz assim: ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeira coisa, isso é uma estratégia muito que Santo Antônio de Pádua usa. E alguns padres da igreja também, que faz um estudo a partir da palavras por palavras. Porque tem um estudo de versículo por versículo e tem um estudo de palavra por palavra. Então hoje nós queremos aqui entender. E nós vamos entender aqui a palavra que diz: ele caiu, uma. Sua cadeira para trás, duas. Do lado da porta do templo, 3. Fraturou o crânio, 4. Morreu, 5. Era velho, 6. Pesado, 7. Então aqui nós temos 7 definições sobre a pessoa de Eli. São 7 definições para a gente entender. A gente sabe que dentro da palavra de Deus, cada palavra ela tem um peso e ela tem uma importância muito grande em cada sentido. Quando fala já que ele caiu, já está falando de um homem de uma queda espiritual. Ele caiu da presença de Deus. Ele era responsável por Samuel no templo, era um sacerdote, mas ele tinha um pecado gravíssimo, que era o pecado da omissão. Ele negligenciava
os seus filhos e não corrigia e nem repreendia. E os 2 filhos de Eli, que é no texto aqui o Ofni e o Finéias. Ofni e Finéias. Então, esses 2 filhos de Eli, o que eles faziam no templo? Eles roubavam o templo. Eles davam presente para as mulheres, seduziam as mulheres, forçavam as mulheres. E eles ofereciam um fogo estranho. A palavra de Deus diz isso, que os filhos de Eli ofereceram um fogo estranho. Por que o fogo estranho? Porque era uma oferta contaminada pelo pecado, era uma oferta que não agradava a Deus. Eles estavam no templo, mas estavam fazendo coisa como os ímpios estavam fazendo. Então, eles estavam totalmente afastados do coração de Deus. Então, eles ofereciam fogo estranho. E o que acontece? Eli, ele não repreendia, ele não educava. Eli representa um pai espiritual que não corrige os seus filhos, que deixa passar as coisas, que negligencia. E esse foi um pecado gravíssimo de Eli. É o pecado da omissão, que muitas vezes a gente não presta atenção nesse pecado. E é um pecado gravíssimo quando a gente está no ato penitencial, fala sobre pecados e omissões, né? O pensamentos e palavras. Então, o pecado da omissão é muito grave. Eli, quando um pai espiritual, um pai de família, ele não corrige o seu filho e ele entrega o seu filho, é um pecado grave. Porque ele está abandonando. E Deus, quando chegar no céu, a primeira coisa que Deus vai perguntar para um pai e para uma mãe, ou seja, os responsáveis, os pais biológicos e espirituais também, ele vai perguntar: você educou seu filho? Ou você fingiu que não tinha nada a ver? Ou pior, você concordou com o pecado dele? Quantas vezes a pessoa aceita o pecado do filho, né? Já concorda com o pecado do filho. Ah, não, meu filho vai usar droga. Ah, tá usando dentro de casa, deixa aqui. Ah, o meu filho vai sair com a mulher em vez de ir para um motel. Ah, ele fica aqui no quarto mesmo e se relaciona aí. É conivente com o pecado. Gravíssimo. Cadê a repreensão? Cadê o afinamento da consciência? A pessoa, quando ela já se submete a isso, ela está já como que adoçando, endossando, aliviando e relaxando a consciência. Então nós aprendemos com Eli que ele caiu. Ele caiu. Isso um termo muito profundo dentro da Sagrada Escritura. A queda dele. Aqui eu já estou trazendo para vocês que o pregador, se ele quiser trabalhar só com essa palavra, Eli caiu, ele vai destrinchando só essa palavra. Ele não vai nem pegar o versículo. Eli caiu. E aí você vai, mas caiu por quê? Aí existe a contextualização. Eu preciso saber por que ele caiu. Não foi só um acidente que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele foi muito mais grave. Foi num termo espiritual. E a sua morte tem um grande significado. Por quê? A arca vai para o combate, se distancia, os filhos dele também vão, e nessa
Neste momento, Santo Agostinho diz que a arca foi capturada. Por que a arca foi capturada? A arca foi capturada porque o povo de Israel já não estava com Deus. E por ele já não estar com Deus, então Deus permite que a arca seja capturada. Porque é o paganismo do povo de Deus. Então Deus permite. E tá tão sério que isso acontece pela própria liderança que é Eli. E aí o que acontece? A arca é capturada e os 2 filhos dele morrem. Então traz a notícia. Quando traz a notícia, aí a Sagrada Escritura diz: Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, e fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Então a Sagrada Escritura ela dá uma característica enorme. Quando a gente pega, por exemplo, as Sagradas Escrituras, e a Sagrada Escritura ela vai falar, por exemplo, de modo ou positivo ou negativo, ela vai exaltar ou as virtudes ou o vício. Quando eu pego, por exemplo, a questão de Davi, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, diz assim: um dos seus servos declarou: conheço o filho de Jesser de Belém, que sabe tocar muito bem, é valente, forte, fala bem, tem um belo rosto, e o Senhor está com ele. Veja a quantidade de coisas positivas que o texto está falando de Davi. Aqui, se eu não me engano, menciona 6, mas existem outras traduções bíblicas que falam de 7 características de Davi. Então aqui a gente vê que ele toca bem, muito bem, 1. É valente, 2. Forte, 3. Fala bem, 4. Tem um belo rosto, 5. E o Senhor está com ele, 6. E existe outra tradução que ainda coloca 7 características de Davi. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou trazendo um contraste para você compreender quando o texto bíblico está querendo exaltar uma pessoa e quando está querendo colocar uma crítica em cima de uma pessoa. A morte de Eli é uma morte grave. Ele caiu da presença de Deus. Ele tinha 98 anos. E o que a Sagrada Escritura ainda dá ênfase? Na cegueira de Eli. Quando a gente vai ver o versículo 13, desse mesmo texto que nós estamos vendo aqui, diz o seguinte: Eli encontrava sentado numa cadeira, à beira do caminho. Quem que estava à beira do caminho no Novo Testamento? Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho. O que é estar à beira do caminho dentro da Sagrada Escritura? É aquela pessoa que não se decidiu, é aquela pessoa que está no muro ou está na miséria. Porque a condição de Bartimeu, ele estava à beira do caminho porque ele estava cego. À beira do caminho, Bartimeu, ele está totalmente cego. O que a Sagrada Escritura está querendo dizer? É que ele está cego. Ele não está só cego físico, porque fisicamente ele está cego. O texto continua dizendo aqui no versículo 15, ele tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não via. Alguns textos bíblicos colocam, os seus olhos estavam imóveis. Ou seja, um olho parado, aquela pessoa que não consegue ter movimento no olhar, porque ela não consegue ver. Então é aquele olho que não enxerga nada, está olhando para o escuro.
pro nada, é a cegueira. Ele era um homem de 98 anos, cego, mas o pior não era a sua cegueira física, era a sua cegueira espiritual. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. E Eli é a cegueira porque ele não toma conta da sua casa. Ele não repreende os seus filhos. É um pecado público. Todo mundo falava de Eli, da casa de Eli. Os filhos dele ofereceram fogo estranho. E perante Deus, isso não ficou impune. Deus falou literalmente do que ia acontecer. Quando a gente fala, ele caiu, a gente lembra daquele texto que é similar, lá de Lucas capítulo 10, no versículo 30 e seguintes, 31, do samaritano, do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Aí o que o texto diz lá? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que esse homem fazia? Ele descia. O que isso está indicando? A queda dele. Ele está caindo, ele está descendo. Aí qual é a diferença daquele texto para esse texto? É que aquele texto lá, ele está descendo e ele está descendo gradativamente. Existem pessoas que vão descendo gradativamente, elas vão caindo gradativamente. Eu deixo a palavra de Deus, eu começo, aquela que eu rezava todo dia, eu fazia ali a minha leitura espiritual, eu já vou deixando, a minha adoração, eu já vou deixando, o meu rosário, eu vou deixando as minhas práticas espirituais. E aí eu vou descendo devagarzinho, e aquilo que você não fazia, aí a pessoa não bebia, aí começa a justificar para beber, a pessoa não ia para a festa mundana, aí ela começa já a justificar porque que ela vai para um bar, porque ela vai isso, porque ela faz aquilo. Então ela vai descendo no seu comportamento, às vezes na roupa, o certo tipo de roupa que ela veste. Tem pessoa que ela caiu só no vestido da roupa, irmão. Eu conheci um rapaz, quando ele colocava um bermudão e uma camiseta que a galera do crime gosta de usar, pronto, ali a queda dele já está escrita, né? O cara colocou o bermudão e ali ele colocava a roupa, era nítido, o cara transformava. Porque era como se ele encarasse já, inserisse um personagem. Então, às vezes, uma roupa, ela já fala muito. Então, aquele homem lá do samaritano, ele ia caindo, ele ia descendo gradativamente. Aqui é o seguinte, Eli cai de repente, é uma queda imediata e a morte. Não tem mais jeito, meu irmão, acabou, chegou o fim. E a morte dele é trágica dentro da Sagrada Escritura. Muito trágica. Nesse contexto todo, a Bíblia também nos dá uma esperança. Porque ela diz aqui no capítulo 3, no versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre os olhos de Eli, assim como Saulo estava sobre os pés de Gamaliel, assim como João Marcos estava aos pés de Pedro, e assim como Lucas estava aos pés do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor era para aqueles dias, e as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Ou seja, está escrevendo, e fala que quem escreveu o livro de Samuel foi o profeta Samuel.
E está se relatando aqui a crise existencial e espiritual na época do profeta, na época de Eli, que é essa transição do período dos juízes que vai entrar para o período do rei, das monarquias. Então existe uma crise estabelecida. E a Sagrada Escritura está dizendo que havia uma crise espiritual, que Deus não suscitava profetas. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes, ou seja, mas não havia fechado a torneira. Deus estava se manifestando, porque existem períodos na Bíblia que Deus silencia. Aquele período de 430 anos que o povo ficou cativo no Egito. Foi 430 anos que o povo ficou no Egito e Deus silenciou totalmente. Não tem profeta, não tem homem de Deus, não tem nada. 430 anos é muito tempo. Aqui é um período que Deus ainda está se comunicando. Deus está falando. É raro, mas ele está. Aí o detalhe. Ora, aconteceu certo dia que ele estava deitado. Olha o foco da Sagrada Escritura. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. Veja como a palavra está a todo momento falando desse olho de Eli. É um olho fraco, é um olho que não enxerga, é uma pessoa que perdeu a visão espiritual. Quando você perde a visão espiritual, você, em vez de dar uma benção para um, você dá a benção para outro. Você perde o norte, foi o que aconteceu com Isaac. Já na velhice, em vez de abençoar Esaú, abençoou Jacó, porque a Sagrada Escritura também fala dessa cegueira de Isaac. Então a pessoa, ela não tem clareza do que ela vai fazer pela sua cegueira. Só que a diferença de Eli e de Isaac é muito grande, porque Isaac, ele não ficou cego espiritual. Isaac tem uma cegueira física também, não enxerga direito. Tanto é que ele vai pelo tato, pelo cheiro, ele quer descobrir quem é o filho dele pelo tato e pelo cheiro, porque a visão já não corresponde mais. Mas a diferença é o seguinte, Isaac era um homem espiritual, e alguns teólogos dizem que naquele momento que Isaac deu a bênção sobre Jacó, em vez de ter abençoado Esaú, Isaac sabia exatamente o que ele estava fazendo. Isaac não deu uma bênção trocada, Isaac sabia, ele era cego, mas ele não era burro. Ele não enxergava direito, mas ele tinha discernimento no mundo espiritual. Ele não enxergava com os olhos físicos, mas enxergava com os olhos espirituais. Então ele sabe que ali é Jacó. E ele sabe que a eleição de Deus, Deus já escolheu Jacó, porque Jacó aprecia as coisas do mundo espiritual e Esaú não. E tem uma ligação que depois nós vamos voltar de novo para essa parte, fazendo uma ligação com Eli e os seus filhos e Isaac e os seus filhos também. Veja como a Sagrada Escritura ela vai abrindo para nós. Isso é o que faz o pregador. Eu estou mostrando aqui a possibilidade que o pregador ele pode ir para vários lugares dentro das Sagradas Escrituras. Mas para isso eu preciso ter um conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu preciso ter um aprofundamento nas Sagradas Escrituras. Eu preciso ruminar. Eu preciso ruminar a palavra de Deus. Antes de
vim aqui dar essa formação, você está vendo eu fazendo algumas anotações aqui, isso não significa que eu não estudei a madrugada. Não, eu estudei para vir falar aqui. Tanto é que vocês estavam falando sobre Samuel. Então eu fui lá dar uma pesquisa. Agora, claro, já existe muita coisa já de muitos outros estudos. Então eu vou agregar todas essas informações. Aí o pregador ele precisa ter um conhecimento muito grande da palavra de Deus e fazer esses links, essas conexões, Antigo e Novo Testamento, fazer as comparações, porque se você tem essa clareza e tem uma leitura muito profunda, a partir do momento que você vai lendo, você já vai fazendo as associações. Você já vai vendo, opa, essa palavra linka com essa. Então, você vai aprofundando. É isso que um pregador faz. Só que aí ele tem que ir aprendendo. E isso também, se ele não souber e ele não for um pregador tão experiente, ele se atrapalha. Porque ele vai querer fazer coisas, não vai dar conta, vai para o norte, não vai conseguir fazer a curva, né? Ele não vai conseguir amarrar tudo conforme tem que se amarrar. E por isso ele tem que ir dando pequenos passos, aprofundando, conhecendo, e ali ele vai desenvolvendo. E ele vai desenvolvendo a sua fé, o seu conhecimento, a sua profundidade. Aí o versículo de Samuel, versículo 3, do capítulo 3 diz assim, esse detalhe é importantíssimo. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Olha aí. A lâmpada de Deus, é isso aí que eu quero falar. A lâmpada de Deus ainda não se apagara. Veja que as visões eram raras, mas tinha. As visões eram raras, quase Deus não se comunicava, mas tinha. A lâmpada quase se apagara, não se apagou. O texto está a todo momento preparando para a chegada de um novo profeta, é Samuel. Já está no desígnio de Deus, o profeta Samuel. A lâmpada de Deus não se apagara. Essa lâmpada de Deus é a luz, é a nossa fé, é a nossa profundidade com Deus. Essa luz não se apagou, não foi por causa de Eli, mas ela não se apagou por causa da promessa de Deus com o povo de Israel, porque a lâmpada de Eli já estava apagada, já tinha muito tempo. Muito tempo que a lâmpada de Eli estava apagada. Muito tempo que ele não tinha luz. O que a Sagrada Escritura diz para nós? Mateus 5, 13 e 14. Sede sal e luz do mundo. Eram duas coisas que ele não tinha. Nem sal e nem luz. Nem sal para purificar. Nem sal para preservar da corrupção. Porque ele não preservava os seus próprios filhos da corrupção, concordava, fazia vista grossa, e os seus filhos cada vez se perdiam mais, porque Eli estava insosso, ele já não tinha sal. E além de não ter sal, ele não tinha luz. A luz dele tinha se apagado. Eli é um homem totalmente cego espiritualmente. E aí tem uma frase do padre Antônio Vieira que eu gosto muito. Se o sal perde a substância e a virtude, o pregador falta com o exemplo e a doutrina, o que há de fazer com ele é semelhante ao sal, pisá-lo, para que ele seja pisado por todos. Ou seja, é o total abandono da pessoa de Deus, que já não tem dignidade. Quando uma pessoa não dá testemunho,
ela prega uma coisa e a sua vida prega outra. Ela prega, Deus é fiel, mas todo mundo olha para ele e vê infidelidade. Ele prega vida de oração, mas todo mundo vê que ele não reza. Ele prega, lê a Sagrada Escritura, mas ele não toca na Bíblia. Ele prega uma coisa e vive outra. Ele não tem testemunho. São Gregório Magno vai falar que os pregadores pregam com a palavra e a sua vida desprega a palavra que ele pregou. Não é nem outra pessoa, é ele mesmo. Olha que forte. Então nós temos o pregador, ele precisa dar testemunho. O que as pessoas precisam é de testemunho. Se você não der testemunho, as pessoas vão ouvir isso. E vai falar, não, mas você não dá testemunho. E nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu preciso ser testemunha. Mas nós precisamos avançar. Porque são muitas informações. E eu ainda não saí da Eli caiu. Ainda tem muitas outras coisas e que a gente não trabalhou ainda. Nós estamos só nessa parte. Eli caiu. E aí a Sagrada Escritura continua dizendo assim: Eli caiu de sua cadeira para trás. O que representa a cadeira dentro da Sagrada Escritura? A cadeira representa aquele que ensina. No tempo de Jesus, a cátedra era aquele que sentava e ensinava. Por isso que ele vai falar da cadeira dos fariseus. E ele vai fazer essa crítica da cadeira dos fariseus. Então, sentar na cadeira significa aquele que ensina, aquele que tem o poder de ensinar. Por exemplo, eu estou agora sentado na cadeira ensinando. Aquele dia, na formação, os pregadores estavam aí de fora, os missionários, eles estavam sentados na cadeira ensinando. Sentar na cadeira significa aquele que ensina. Pedro, da sua cátedra, a cátedra de Pedro ensinava. Tem até uma festa solene, a cátedra de Pedro. A cadeira de Pedro. Só que agora, a Sagrada Escritura está falando da cadeira de Eli e está dizendo que ela caiu para trás. No Novo Testamento, nós estamos apoiados em 4 pilares. Pedro, quando ensinava, os apóstolos, quando ensinava de 4 pilares, que são os 4 evangelhos. Eli está agora apoiado em 4 colunas, que é a cadeira, que tem 4 braços. O que isso representa? No Antigo Testamento, no Jardim do Éden, diz que as águas de Deus corriam e ela tinha 4 braços. Isso significa a plenitude das águas divinas. E quando nós falamos de água, nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando de entendimento das Sagradas Escrituras. Quando Isaac cavou o poço e que ele achou as águas, Orígenes está dizendo
que quando Isaac cava o poço e encontra água, significa a profundidade nas sagradas escrituras, na palavra de Deus. O Salmo 41 ou 42, versículo 2 diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim também é a minha alma que suspira pelo Deus vivo. Anseio em ver a sua face, porque ir para as sagradas escrituras é contemplar a face de Deus. Ir para as sagradas escrituras é beber desse manancial, dessa água viva que brota e nos alimenta. Então, as sagradas escrituras, quando eu bebo dela, e aí Cristo falou: vinde a mim todos vós que estáis sedentos. Vinde a mim todos vós que estáis sedentos. O Apocalipse lá no final diz: quem tem sede venha. No último capítulo, capítulo 21, finaliza o 21 a 22, acho que 22, versículo 17. Quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus Cristo no alto da cruz grita: tenho sede. E lá na Samaritana, por incrível que pareça, Jesus Cristo está sentado no poço, que representa a plenitude da cátedra daquele que ensina a profundidade das águas vivas da palavra de Deus. Esperando pela Samaritana, no horário de meio-dia, que é a plenitude do sol, é a luz na sua maior intensidade, a revelação mais profunda da palavra de Deus está em Cristo Jesus. Ele é a plenitude da revelação. É Ele que traz para nós toda essa riqueza dentro da palavra de Deus. E a luz é meio-dia. Por quê? A revelação é plena. A lamparina não está se apagando, não. Os candelabros estão acesos. Não só uma arte, mas a 7 arte do candelabro, da menorá, a luz. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Então, fazendo essa hermenêutica, esses 4 pés da cadeira de Eli, representando as sagradas escrituras, esse manancial que emanava lá no Jardim do Éden, na plenitude com Adão e Eva, Eli não tem essa plenitude. Além de não ter a plenitude, a cadeira dele é uma cadeira que caiu para trás. O detalhe é muito grotesco. Ele caiu para trás. É uma pessoa perdida. É uma pessoa que se atrapalhou nos ensinamentos. É uma pessoa que perdeu a visão espiritual. E tudo isso pelo pecado da omissão. Eli é o pecado da omissão. O pecado da omissão é um ensinamento para nós. Ele falha profundamente, porque ele não corrige. E a pergunta que eu faço é assim: quantas vezes você vê o seu irmão falhar e você fala: não vou falar nada, deixa, é com ele. Você está pecando gravemente. Gravemente. Por quê? Porque você está vendo o seu irmão indo para o buraco e você está o quê? Calado. Você está pecando, meu irmão. É um pecado grave. Você não está falando. Agora, claro, tudo na nossa vida tem maneiras e modos de se falar. Paulo, quando fala da correção, ele fala de uma correção na caridade. Porque você pode dar uma correção e não ter caridade. Você pode dar uma correção e uma correção de uma forma
que você fere. E existe a correção na caridade, que é uma correção que é como um óleo que cura o seu coração. Às vezes, no começo, a pessoa não vai aceitar, mas depois ela vai refletir no que você está falando. Então, nós não podemos carregar esse pecado de Eli nas nossas costas, porque esse pecado de Eli, Deus está mostrando a gravidade desse pecado, da omissão. Eu não sei de nada, não ouvi nada, não escutei nada, não sei de nada, meu irmão. E tenho raiva de quem sabe. Nesse contexto aqui, é totalmente errado. Eu preciso ajudar o meu irmão a crescer na fé. Não olhar o pai espiritual, ver o erro dos seus filhos e não corrigir, é um pecado gravíssimo. Os fundadores de comunidade serão cobrados, os fundadores de fraternidade, sacerdócio da paróquia, os padres, os bispos, por não falar, não orientar, ser conivente com o pecado, liberar, concordar. Isso tudo é um pecado da omissão. E o pecado da omissão, ele é gravíssimo. O ditado popular nem sempre é assim, mas ele já diz: quem cala, consente. Quem cala, consente. Sabemos que nem sempre o calar é consentir. Mas todo aquele que é omisso, ele cala e consente. Ele chancela aquele pecado, aquele erro, aquela falha. E nós temos que estar atentos. Nós somos o guardião do nosso irmão. Uma pessoa que não cuida é como Caim. Deus pergunta: cadê o teu irmão? Eu sei lá onde está meu irmão, por acaso eu sou o guarda dele? Eu sou o sentinela? Eu sou o vigia? Ou seja, Caim tinha matado o próprio irmão, né? Mas Deus está perguntando: cadê o seu irmão? Olha a responsabilidade. Caim era mais velho do que Abel. Ele tinha como mais velho mais profundidade, mais conhecimento, mais ensinamento, e tinha que ensinar o mais novo. Mas ele fez totalmente ao contrário. E aí é um pecado muito grave. Então Deus vai perguntar para nós: cadê o seu irmão? O que você fez? Você guardou ele? Então todos nós somos guardas uns dos outros. Ninguém, mesmo um fundador, ele precisa ser guardado. Mesmo um fundador, ele também precisa ser corrigido. Precisa também se falar, ter coragem, ter profetismo de Samuel. Pode ser que você fala, não concorde, pode ser que na hora posso não aceitar, mas depois irei refletir, analisar. E aqui eu já tive várias experiências dentro da fraternidade, de pessoas dentro da fraternidade, inclusive membros, que falavam para mim, eu não aceitava, depois analisava, refletia e não tinha nenhum receio de voltar a minha palavra atrás e dizer: não vamos por esse caminho. É verdade, esse caminho não é o caminho certo a seguir. Não significa que toda vez que você vai falar, que vai ser assim. Mas você precisa falar. Você não pode também ser uma pessoa que omite. Imagine o seu fundador indo para o buraco e você tem o quê? Uma omissão. Deixa lá, é com ele.
Ele sabe, ele conhece. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Não, irmão. Você está omitindo. É um pecado gravíssimo. Você tem que lutar. Você tem que falar, tocar o dedo na ferida, ali na chaga, na dor. É assim que a gente cresce. Porque não é só Eli que corrige os seus filhos, mas quando os filhos são sadios, e não só são sadios, mas são profetas, porque Eli era o filho de... Samuel era o filho de Eli espiritual, cresceu sob os olhos de Eli, sobre os ensinamentos de Eli, dentro do templo, na presença da Arca da Aliança. E a primeira coisa, quando Deus revela para o profeta Samuel, é a cegueira de Eli. E o profeta Samuel vem na hora. Ele fala: Deus falou contigo, não me esconda nada, não me oculta nada, porque senão cairá uma grande desgraça sobre a sua vida. Que Deus vai cobrar isso de você. Aí Samuel, então tá. Deus falou isso da sua negligência e saiu profetizando todas as misérias e o pecado de Eli. Ele ficou pasmo. Ficou atônito. Ele não esperava. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Imagina, ele queria escutar uma coisa positiva de Deus, mas ele estava em uma cegueira profunda. Estava cego, não conseguia mais contemplar as Sagradas Escrituras. Uma pessoa que é cega, ela sempre interpreta as Sagradas Escrituras na teologia de Satanás. Satanás é um ótimo teólogo. Quando foi tentar Jesus Cristo, já tentou na Sagrada Escritura. Ele é um ótimo teólogo. Ele sabe muito bem enganar. Bento XVI fala sobre isso no seu livro Jesus de Nazaré. Ele é um ótimo teólogo. Então ele manipula, ele engana. E ele usa a palavra de Deus. Paulo, ou seja, antigamente conhecido como Saulo, pela palavra de Deus, ele prendia, torturava e matava. Ou seja, eu leio a Sagrada Escritura, mas eu não leio pela inspiração do Espírito Santo. Eu estou cego. Eu leio já pela interpretação do próprio diabo. Ou da minha própria cegueira, os meus próprios erros, engano. Eu já não tenho mais o direcionamento do alto. Eu estou totalmente abandonado aos meus prazeres, aos meus pecados, à minha visão, ao meu engano, à minha cegueira, e eu não quero enxergar. Porque, com certeza, quando Deus levanta um profeta para falar, é porque aquela pessoa já foi avisada de várias formas, de vários jeitos, e ela não quis ouvir, e no último caso, Deus falou, então agora é para valer. O profeta, então, profetiza, e logo na sequência acontece. A cadeira cai para trás. A cadeira cai para trás. Outro detalhe, esse é muito importante. A cadeira, sua cadeira para trás. Vou ler para entender melhor o contexto. Ele caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo. Aonde ficava a cadeira? Do lado. O que é estar do lado da porta do templo? É aquela pessoa que não entra. Eli, ele não entrava no templo. Eli é um homem que está na porta. É aquela pessoa que está em cima do muro. Ele nem vai para a casa de Deus de vez e nem vai para o mundo de vez. Ele fica pulando a amarelinha.
né? Ele fica em um quadrado e em outro. E às vezes pior, ele pisa com os dois de um lado e de outro. Eu estou do lado direito de Deus. E eu também estou do lado esquerdo do diabo. Estar na porta do templo é aquele famoso estar em cima do muro. Ah, irmão. E sabe o que tem em cima do muro? Você sabe o que tem em cima do muro? Tem Deus em cima do muro com um prumo, medindo se o muro tá reto ou tá torto, se a cadeira tá dentro ou tá fora, ou tá no meio. Essa foi a visão do profeta Amós. Ele viu um prumo. Deus está em cima do muro e está com um prumo na mão, medindo. Como é que está esse muro? Ele está torto ou ele está reto? Se ele está torto, ele está crescendo inclinado. Ou para trás ou para frente. E se o muro está torto para trás ou para frente, a construção pode cair a qualquer momento. Se a casa já é construída na areia e tiver ainda o muro torto, não vai precisar de uma grande enxurrada, não. Talvez um vento mais forte já é o suficiente de acabar com tudo. Deus está com um prumo para ver o que significa o crescimento espiritual. O que representa uma parede? A parede representa a perfeição. Quando uma parede ela está no prumo e está reto, representa o quê? A perfeição. Essa parede ela é perfeita. A sua finalidade está perfeita. Que ela foi feita para ser uma parede e ela está perfeita como parede. Nós fomos criados para Deus para sermos perfeitos. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Sede santos como vosso Pai é santo. Se você está reto e o prumo, ele mede do vertical, de cima para baixo. O prumo está batendo e aí o pedreiro segura com 3 dedos a linha do prumo e o prumo. Com a outra ele segura e aí ele solta. Ele solta, ele vai controlando. Aqui controla, em cima. Ele solta a corda e o prumo desce. E o prumo de Deus, quanto mais se levanta a parede, mais o prumo fica pesado. Se a parede é de 1 metro, então o prumo é de 250 centímetros, não, de peso, de grama. 250 gramas. Se a parede é de 2 metros, 500 gramas. Se a parede é de 3 metros, o prumo tem que ser de 750 gramas. E se a parede é acima de 4 metros, então o prumo tem que ser de 1 quilo. Quanto mais a parede sobe, mais o prumo é pesado. Por quê? Se a parede sobe muito e o prumo é leve, ele fica balançando e não vai dar a medida correta, ele vai ficar balançando. Então o prumo tem que ser pesado na medida certa, ou seja, o prumo de Deus tem uma medida certa para medir parede. Tem uma medida certa. E o que acontece? O prumo vem de cima para baixo. Analisa a parede, o crescimento dela. Ela está torta ou está reta? Se ela está torta, representa que essa parede é quem? Eli.
Porque a parede de Eli está totalmente torta. Ele está cego, não enxerga o pecado dos filhos e a parede dele está totalmente torta. E aí o que acontece com a parede torta? É aquela pessoa que cresceu, mas cresceu defeituosa, cresceu no pecado, na omissão. Ficou na porta do templo, não teve coragem de entrar, não teve coragem de ser santo e não teve a coragem de ser mundano. Ele foi o morno do Apocalipse. Aquele meia boca, né? Ele não teve a coragem de entrar. Ele ficou à beira na porta do templo. Quando o Espírito Santo vem na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é te tirar da porta do templo. E ele te coloca para dentro do templo e você entra pulando, saltando que nem uma corça. A prova disso é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, e no capítulo 3, no versículo 1 seguintes, que diz que havia um homem coxo que estava na porta do templo, na porta formosa, e ia para o templo Pedro e João. Ele pedia esmola, estava que nem Bartimeu, à beira do caminho, na porta do templo. Uma pessoa totalmente paralisada. Pedro e João olham para ele e diz: não tem ouro nem prata, mas o que eu te dou, levanta e anda. Ele levanta, anda, entra para dentro do templo e começa a saltar, pulando, alegre, porque recebeu a cura e a libertação. A primeira coisa que o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, é fazer o contrário que ele está fazendo. Ele está na porta do templo. O Espírito Santo, ele te cura e faz você entrar dentro do templo. É entrar nos atos. O que a Sagrada Escritura diz? Que um anjo entrou na casa de Maria. E esse sermão aqui, agora que eu vou adentrar, é o sermão de Santo Antônio de Pádua. Belíssimo. Meu irmão, é assustador esse sermão. Ele fala que o anjo entrou na casa de Maria. E quando o anjo entrou na casa de Maria, ele entrou, a Virgem Maria estava dentro de casa de porta fechada. Ou seja, além dela estar dentro, ela está com porta fechada. O anjo só sauda quem está dentro e de porta fechada. O que significa? Sem brecha. Sem uma espiadinha de olho. Deixa eu olhar como é que está o mundo. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver os meus amigos velhos. Deixa eu dar uma olhada naquela festinha só de longe. Vou passar para dar uma olhada. É uma espiadinha só. É só uma espiada de olho. Não tem jeito, irmão. Você precisa estar com a porta fechada. E a palavra é clara nisso. Mateus 6, 6. Quando orardes, entra na porta do teu quarto, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em segredo ao teu Pai e ele vos ouvirá. A Virgem Maria está dentro de casa de Santo Antônio de Pádua, com a porta fechada e por isso foi digna de ser saudada. Porque quem está fora nem merece saudação. Quem está fora grita ai. Ai daqueles que estão fora. Ai dos pecadores. Para você entender o que eu estou falando, Amós e Santo Antônio cita o livro de Amós. Capítulo 5, versículo 16.
E o que ele vai falar no livro de Amós? Ele vai falar: ai daqueles que estão fora do templo. Algumas traduções, por exemplo, essa tradução da Bíblia Ave Maria, não vai falar sobre isso. Qual é a tradução? A Vulgata. Tem uma Vulgata traduzida para o português, acho que é do Mato Soares, do padre Mato Soares. Aquela tradução lá, que é até aquela Bíblia de capa vermelha com PX, é naquela Bíblia que está dizendo: ai daqueles que estão fora do templo. Ai daqueles que estão fora do templo. E ele grita o ai. Olha como é forte. Eu falei na formação lá em cima do ai do profeta Isaías, né? Os 10 ais. Até que ele viu, quando ele adentrou no templo, e ele percebe que ele está no templo, mas tem brecha. E ele vê o pecado e a sua miséria. Ai de mim, que habito com um povo impuro, um povo de língua impura. Ai de mim que tenho os lábios impuros e habito com um povo impuro. Então, quem está dentro recebe saudação de anjo, a Virgem Maria. Quem está fora recebe punição. O livro do Apocalipse diz que vem uma águia gritando: ai! Ai! Os profetas gritaram: ai! Jerusalém cairá. Ai! O templo será destruído. Os portões serão queimados. As muralhas serão destruídas. Ai! Quem está dentro recebe saudação do anjo. É intimidade com Deus. Quem está fora da comunhão com Deus. Recebe condenação. Quem está dentro recebe bênção, quem está fora recebe maldição. O texto está dizendo aqui, ó, para nós. Ele está à beira, ele não entra. E aqui eu falei para vocês que eu ia voltar em Isaac. Eli e Isaac, os dois representando o pai espiritual. Mas agora eu não quero pegar Eli e Isaac. Eu quero pegar agora os 2 filhos de Eli e os 2 filhos de Isaac. Porque cada um, e aí nós vamos agora, como nós estamos falando que o anjo saudou a Virgem Maria, o pregador agora ele entra na Mariologia. Então, ele vai fazer uma pregação sobre Mariologia. E ele vai partir de um texto. O padre Antônio Vieira faz muito isso. Ele vai um texto que não tem nada a ver com Nossa Senhora. Eli estava na porta do templo. E você vai jogar lá para Nossa Senhora. Para o anúncio do arcanjo Gabriel. É um texto. O padre Antônio Vieira faz muito isso. E Santo Antônio faz muito isso. Então, olha só. Eu estou pegando aqui e estou fazendo a comparação. E agora eu vou trazer para o Tratado da Verdadeira Devoção, capítulo 6. Porque Isaac é o pai. A mãe é Rebeca. E o filho é Jacó e Esaú, os filhos. Qual era a diferença de Jacó e Esaú? Jacó era o homem da tenda, que entrava na tenda e ficava com sua mãe. A Rebeca representa a Virgem Maria. Jacó representa os marianos, aqueles que adentram, aqueles que estão dentro, que apreciam as coisas espirituais, que são de oração, que são contemplativos, que estão na presença de Deus. E o que representa Esaú? Esaú representa aquele que gosta de fora.
Ele é caçador, ele tem arco, ele tem força, ele vai para caça, ele é um homem que parece que é guerreiro, parece que é forte aos olhos do mundo, mas é muito fraco aos olhos de Deus. Esaú representa aqueles que contemplam as coisas materiais, aqueles que pensam, olhar para fora representa aqueles que meditam as coisas materiais, aqueles que meditam as coisas da terra, as coisas terreno. Ele fica olhando para fora como Esaú. E não é como Jacó, que vai para dentro da tenda. E aí o que representa Esaú? Além de Esaú ser um homem voltado para fora, é um homem guloso. Quando vem faminto, ele troca a bênção de Deus, o direito de primogenitura, por um prato de lentilhas. O que isso significa? O guloso representa aquele que não refreia os seus instintos, aquele que não jejuma, aquele que não faz penitência, aquele que não doma o seu paladar, aquele que não doma o seu estômago. E uma pessoa que não faz penitência, mesmo que seja uma mínima penitência, é uma pessoa que não consegue refrear. Quando bater o desejo, ele vai e faz. Quando o desejo bater, quando o pecado bater na tua porta, e Gênesis diz que o pecado bate na tua porta, né? O pecado está sempre à tua porta. Deus fala para Caim. O pecado está sempre na tua porta. Quando nós se assemelhamos a Esaú, o guloso, ele não refreia, ele não se contém. E quando o desejo vem, então ele se rende, ele cede. O jejum é para te trazer disciplina espiritual. E quando o pecado estiver à tua porta, você vai dizer não. É isso que o jejum significa. O jejum não é só para o aniquilamento do seu corpo. O jejum é para a disciplina da sua vida espiritual. E é uma prevenção, é um homem prudente para não cair no pecado. Isso é o jejum. E é totalmente contrário Esaú de Jacó, porque Jacó é um homem da renúncia, ele é um homem do propósito, ele renunciou ao prato de lentilhas. Por quê? Ele se penitencia, ele jejuma e ele aprecia as coisas espirituais, ele quer a bênção de primogenitura. Esaú não, desprezou. O que me vale bênção de primogenitura? Eu não quero saber de bênção de primogenitura. Ou seja, as coisas espirituais Esaú desprezava. Jacó apreciava. Esaú era guloso. Jacó era penitente. Esaú era um homem da caça, do campo. Jacó era um homem da tenda, da interioridade e dos cuidados da mãe. E o que tem a ver essa passagem com Eli? É justamente a negligência. Porque Isaac, pelo menos, ele enxerga um filho espiritualmente e lança a bênção sobre ele. E o filho dele se tornará um patriarca e um homem de grande reverência. Uma pessoa que inspirará a muitas outras pessoas. Um líder, um homem espiritual, um santo do Antigo Testamento. Está aqui a paternidade espiritual. Isaac percebe, a bênção está com Jacó, que gosta das coisas espirituais, e não está com Esaú. E por isso eu vou abençoar Isaac. Isaac falou, vou abençoar Jacó. E ele abençoa Jacó. Agora, Eli não. Ele perde os 2 filhos. Os 2 filhos inclinados para o mal, então ele se perde.
Mas o que tem a ver? Eli que estava na porta. A diferença é esta. A Virgem Maria sauda quem está dentro. Porque ela aprendeu a receber saudação quando ela estava dentro. Ela recebe saudação do arcanjo Gabriel porque ela está dentro. Quando você está dentro, a Virgem Maria te intercede por você. Quando você tem propósito, quando você tem espiritualidade, quando você tem ali reza o seu ofício, quando você reza o seu rosário, quando você tem uma adoração profunda, com o coração de Maria, com o olhar de Maria, quando você comunga, como diz Santo Ambrósio, com o espírito mariano, como São João Crisóstomo diz que aquele que comunga e ele se assemelha à Virgem Maria que carregou Jesus Cristo no seu ventre, e quando você comunga, você se assemelha à Virgem Maria que você está carregando Jesus dentro de você. E o que significa carregar Jesus dentro de você? Significa aquele que entra dentro do templo. É aquele que entra dentro da tenda. Aquele que fecha a porta do pecado, se confessa e vive estado de graça. É isso que significa. Então, de uma pregação mariana, eu já estou indo para uma pregação eucarística. E o pregador vai fazendo os links. E ele vai emendando uma coisa na outra. E isso vai se tornando uma infinidade de coisas. Essa é a arte daquele que prega. Isso não se aprende da noite para o dia. Para você mergulhar dessa forma, você tem que meditar no Salmo, que diz: aquele que medita na lei de Deus, ou seja, nas Sagradas Escrituras, dia e noite, se assemelha a uma árvore plantada à beira de um rio. Lembra que a gente, um ano, viveu esse versículo bíblico? O Salmo? Sim. No capítulo 1, né? À beira, uma árvore plantada à beira de um rio. E também tem Ezequiel também, né? Eu acho que é no Jeremias 17, que fala da árvore plantada à beira do rio. As suas folhas não secam. Tudo que ele faz prospera. Por quê? É a meditação. Quando eu falo para vocês, medita na palavra. Vai para a palavra. Aí é onde eu falo o que nós estávamos falando. Tem gente que fica o dia todo lá no game. Pro game ele tem, meu irmão, ele tá que nem Esaú. Aí quando é para Deus, ele tudo despreza das coisas de Deus. Despreza a adoração, despreza a palavra, despreza um instrumento, despreza uma formação, despreza uma homilia, despreza a Santa Missa. Não, meu irmão. O que a gente foi para o mundo, nós precisamos agora ser para Deus. Você foi cabuloso no mundo, por que você não é cabuloso para Deus? Ó o prumo, a parede, Deus está conferindo, hein? Tá reta essa parede? O prumo de Amós. Deus está conferindo. Como é que está o seu crescimento? Seu crescimento é de uma pessoa decidida? É uma pessoa confusa? É uma pessoa que está na beira do muro? Eu não sei. Eu estou indeciso. Eu não tenho certeza de nada. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Estou pulando a amarelinha. Meu irmão, seu sim seja sim, seu não seja não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Não podeis comer do altar de Deus e do altar dos demônios. Não podeis ficar à beira do muro. E pior, sentado na porta do templo, como Eli. Não está decidido. E pior,
Ele, além de estar sentado na porta do templo, qual é o outro detalhe? Ele está virado de costa. Ele não está só sentado na porta do templo. Ele está sentado de costa para a porta. E como é que eu sei desse detalhe? Porque a cadeira caiu para trás e ele bateu a cabeça. Se ele tivesse voltado a cadeira para o lado de fora, ele tinha caído para trás. Mas ele não... A Sagrada Escritura dá vários detalhes em outras traduções que ele bateu a cabeça, fraturou o crânio e quebrou o pescoço. Algumas traduções colocam só que ele fraturou o crânio e outras traduções colocam que ele quebrou o pescoço. Mas, na verdade, foi os dois. Ele caiu para trás, fraturou o crânio e quebrou o pescoço. Porque quando a desgraça vem, ela vem logo para arrebentar com tudo, meu irmão. Quando a maldição bate na tua porta, quando vem o prumo de Deus, o juízo, a ira, vem a cobrança, bora. E aí, como é que foi a sua vida religiosa? Como é que foi a sua vida de pregador? Você estava na beira do muro, na porta do templo? Aonde você estava? A sua conversa fazia curva ou era papo reto? Não, minha conversa faz uma curva, eu sento na porta do templo, eu fico na beira do muro, eu fico de um lado, fico de outro, sou indeciso, não tenho segurança, eu sou aquele que estou caindo, indo de Jerusalém para Jericó, meu irmão. Está descendo de ladeira abaixo. E quando uma pessoa desce, o que acontece? Ela vê o problema e fica na omissão como Eli. Porque aquele homem descia e caiu. Os ladrões cercaram e pegaram ele. Aí descia também um sacerdote. Olhou, viu o problema, silenciou, ficou na omissão e continuou descendo. Desce também um levita. Olha também, vê o problema, não é comigo, não sei do que está acontecendo, é lá com ele está semi-morto, vou tocar meu barco. Está descendo também. Todo aquele que desce não tem condição de levantar o seu irmão. Todo aquele que desce não tem condição de levantar o seu irmão. Então nós precisamos levantar, profetizar como Pedro e João, para que as pessoas entrem no templo pulando, saltando como uma corça. Vamos avançar, porque senão a gente fica muito remoendo a mesma coisa e o assunto vai ficando muito, muito longo. Eu vou trabalhar de outras coisas agora, em outros assuntos. Irmão, você sabe o que você vai falar agora, nesse exato momento? Não, não sei. Você programou que você ia falar agora? Não, não programei. O que eu vou falar agora, eu nem sei o que eu vou falar. Eu vou ler e vou interpretar com aquilo que eu já tenho de conhecimento. Mas vamos lá. Ele caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo. Fraturou o crânio. É aqui que eu vou falar agora. Fraturou o crânio. O que significa fraturar o crânio? Nós vamos para Davi e Golias. Davi pegou as 5 pedras, rodou sobre a sua cabeça e lançou a pedra. A pedra atingiu a testa do gigante, fraturou o crânio e ele caiu morto. O que significa fraturar o crânio? Significa que as pessoas soberbas caem por terra. Que os gigantes caem por terra. Eli era para ser um gigante espiritual. Eli era para entrar na história como o gigante da fé.
Mas como ele entra? Ele entra como o gigante da soberba, do orgulho, da omissão. Ele fica preso no que ele acha, do que ele pensa. Não, eu acho. Não. Eu tô vendo que meus filhos estão aí, né? Que eles estão errando, pecando. Não, deixa lá. Deus o julgará. Deixa que Deus mesmo julgue. E ele deixa de fazer a função que compete a ele. Ele está orgulhoso. Ele está omisso. O que representa isso? Representa aquele que esconde o talento. Eli escondeu os seus talentos. Sabe que Deus é justo, que cobra aquilo que dá. E ele vem cobrar. Quantos talentos você tem? Você multiplicou? Você multiplicou os talentos que você tem? Não, eu tive medo. E escondi os meus talentos para que quando você chegasse, pelo menos eu apresentasse o meu. Servo mau e infiel. Vai perder até mesmo aquilo que tu julgas ter. E vou tirar o seu talento e darei a outro. O crânio de Eli é fraturado, Deus está falando, estou tirando a unção e estou dando para outra. Estou tirando a autoridade e estou dando para outro. Sabe o que é pior? O que aconteceu com Eli, na verdade, já estava acontecendo. O crânio de Eli já estava fraturado há muito tempo, irmão. No mundo espiritual, havia um buraco na cabeça de Eli. Havia um buraco na testa de Eli, onde concentra os seus pensamentos, porque os seus pensamentos eram tortos. Os seus pensamentos eram contrários dos pensamentos de Deus. Os seus ensinamentos eram contrários aos ensinamentos de Deus. Eli estava com seu crânio fraturado já tinha muito tempo. O que aconteceu com ele só foi a confirmação. Tem gente que está na igreja, irmão, e já está com o crânio fraturado há muito tempo. Tem gente que está aparecendo. Você não viu aquele estudo que nós fizemos dos papas? Que o cara está sendo julgado morto. Aí tira o defunto, coloca as roupas papai nele, papais, a mitra, tudo, o julgamento catavélico. Ou seja, o julgamento de uma pessoa morta, já está defunto, e está acontecendo o que? O julgamento. Tem gente que está dessa forma, irmão. Tá só a caveira. Tá só o pó. Ele aparenta ser uma pessoa, mas não é uma pessoa, é um cadáver. O Apocalipse dá muita definição disso. És considerado vivo, porém está morto. És considerado vivo, porém está morto. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse. És considerado vivo, porém está morto. Está cheirando mal. Como Lázaro, 4 dias preso. Está cheirando mal. Ou seja, nós estamos aqui trazendo um contexto aqui agora da moralidade. Eu estou trabalhando a moral. Uma pessoa que não tem moral, uma pessoa que não tem ética, uma pessoa que não tem princípios. Traz uma água para mim, fazendo favor. Uma pessoa que não tem princípios, não tem ética. Tá com seu crânio, além de ser um cadáver, um catavélico, é uma pessoa morta. O crânio está fraturado. O crânio de Golias caiu por terra. Através da unção e da autoridade de Davi. O que significa uma cabeça fraturada? É a cabeça do diabo. A Virgem Maria, vamos na Mariologia. A Virgem Maria pisou na cabeça do diabo. Ela pisou na cabeça do diabo. A cabeça do diabo foi pisoteada. E se pisou na cabeça do diabo, aonde concentra as estratégias? Na cabeça.
E é por isso que a Virgem Maria ela é precisa, é cirúrgica. Ela vai logo e elimina a cabeça. E o inimigo apenas se debate, agoniando, sabendo que ele já está perdido. Que não tem mais do que ele fazer. A sentença já foi dada. A condenação é eterna. Não tem mais jeito. E o pior é quando a coisa vira, né? A coisa inverte. Porque o demônio que foi pisoteado, ele também pisoteia. Quando o povo de antigamente ia para a guerra e vencia uma guerra, o que eles faziam? Ou quando venciam um adversário? Ele pisava ou no peito ou na cabeça. Que aí ele está mostrando ali, eu venci essa batalha, eu venci essa guerra. Tem um filme antigo, não é da época de vocês, Conan. Já assistiram Conan? Não. O Bárbaro, né? É um filme antigo, né? Com Arnold Schwarzenegger. Ele no final vence, um dos filmes, ele vence um monstro. E ele sobe em cima do monstro, coloca a espada e fica com o pé em cima. Ali é uma linguagem, já desde a antiguidade, quando uma pessoa era vencida, um adversário era vencido, se pisava em cima. Davi sobe em cima de Golias, pisa nele. São Miguel pisa no diabo. São Luís pisa no diabo. São Luís Gomes de Montfort nesse quadro aqui. Pisar sobre o diabo significa pisar sobre o inimigo, vencer os pecados, vencer os demônios que estão dentro de nós. Os padres do deserto falam isso, né? Os demônios que estão dentro de nós que precisam ser vencidos. As feras que estão dentro de nós que precisam ser vencidas. Platão vai usar o símbolo de 2 lobos. Nós, filósofos, né? Vamos entrar dentro da filosofia agora. Pegar a filosofia para iluminar. O pregador, ele usa todas essas ferramentas. Toda ferramenta que está para dar um ensinamento ou uma melhor reflexão, ele vai puxando da aljava. Ele vai puxando. Ele vai puxando dos seus arsenais, da sua biblioteca interna, nos palácios da memória, como diz Santo Agostinho. E vai procurando e vai trazendo. Platão diz que nós temos 2 lobos, um preto e um branco. E o que significa isso? Se você alimentar o lobo do bem, o branco, você se tornará uma pessoa boa, virtuosa, cheia de Deus, não cego, mas com um olhar de águia, aguçado, ouvido atento à voz de Deus, palavras acertadas, prudência, falar no momento certo e silenciar no momento. Quantas vezes nós somos o lobo preto, negro? Falamos toda hora, não mede as palavras, tá no meio da roda, daqui a pouco fala uma besteira, fala uma coisa que não tem nada a ver, aí daqui a pouco você mesmo reflete e fala, vixe, falei coisa que não devia. Quem fala muito morre pela boca como peixe. Não é o ditado popular que fala isso aí? Peixe morre pela boca. Deus já te deu 2 ouvidos e uma boca, diz Plutarco, filósofo. E fala que o ouvido é o órgão da sabedoria. É para você falar menos e escutar mais. Nós fazemos o contrário. Quando o lobo está desenfreado, o lobo negro, aí você fala demais e escuta de menos. O problema do diabo é que ele falou sempre muito e por isso levou muita gente com ele. A língua dele sempre foi venenosa e sempre a língua dupla.
Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, não tem certeza de nada, é híbrido, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, porque é a arte da sedução e do engano. A língua é cortada, dividida ao meio, é uma serpente com... É uma língua com dois canais. Serpentiano. E a língua da serpente no jardim do Éden já começa ali seduzindo, enganando, distorcendo. Deus fala uma coisa, a serpente vem já com outra conversa totalmente diferente. Calma, é assim. A gente sempre vai querendo justificar. E toda vez que a gente vai cometer um pecado e vai justificando, a gente está dizendo, o lobo negro precisa sair. Vai. E aí chega um momento que... Tem um momento, irmão, que o lobo já está tão... numa proporção que para haver uma mudança é só um milagre. Só o Dimas da cruz mesmo, viu? Para de preto se tornar branco. É só um milagre, né? Desse lobo se tornar um lobo branco, um lobo da paz, que virá um caçador de Deus. O lobo branco é um caçador de Deus. O crânio estava fraturado. O que significa o crânio fraturado? Quando um crânio foi fraturado? O primeiro crânio fraturado foi o pecado de Adão e Eva. Foi o primeiro crânio fraturado. O pecado entrou no mundo. Olha, agora, estou trabalhando agora a teologia adâmica. A teologia de Adão. Voltando para o Bereshit, o primeiro livro da Bíblia. Quando que a fratura houve no crânio de Adão? Quando ele pecou. Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado e pelo pecado gerou a morte. E aqui eu vou entrando já, agora emendando já do crânio com a morte. Ó. O crânio fraturou o crânio e morreu. Foi justamente o que aconteceu com Adão. Fraturou o crânio. Por que ele fraturou o crânio? Porque ele cedeu aos pensamentos da serpente. Aonde o diabo trabalha? Aonde o diabo trabalha? Na mente. O diabo trabalha na mente. É na mente que eles lançam os dados inflamados do maligno. E é por isso que São Paulo vai falar, revestivos do capacete da salvação. A gente não entende por que capacete da salvação. Porque o capacete vai proteger dos dados inflamados do maligno. E como que você protege a sua mente dos dados inflamados do maligno? Quando a sua mente fica cheia da palavra de Deus. Vai para uma capela dessa aí, quando vir uma tentação, começa a pensar na Bíblia. Começa a pensar na santidade, começa a pensar no céu. Vai expulsando o seu pensamento. Vem aquele pensamento de pecado que quer ficar e você luta. E se ele não sair, você luta. E vai, e pensa na palavra. E vai, Eli, à beira da porta, cadeira. Crânio fraturado, morte. 40 anos Eli ficou na cegueira. 40, a Sagrada Escritura dá o detalhe. 40 anos, crânio fraturado. Adão ficou com o crânio fraturado e depois a sequência foi o quê? Todos os crânios começaram a ser fraturados, inclusive Caim e Abel. Caim matou Abel e fala na tradição judaica que Caim não sabia matar. Como ia matar? Nunca se ouviu falar de matar e nem sabia que uma pessoa podia morrer. Então Caim fica procurando aonde está a alma. E vai batendo, querendo saber onde está a alma para eliminar a alma, para eliminar a vida. Até que ele acerta o crânio. Ele fere o crânio
Então Caim mata Abel e Abel morre com o crânio fraturado. Só que existe o crânio fraturado pelo diabo, que são aqueles que morrem no pecado, e existe o crânio fraturado também pelo diabo, mas aqueles que morreram pela honra do nome de Deus. Esse foi o caso de Abel. A diferença. E aí os crânios vão vindo, sendo fraturados. E aí, o que aconteceu com o crânio de Adão? Vocês sabem disso? O crânio de Adão diz que, quando houve a arca de Noé, levou-se o crânio de Adão para dentro da arca de Noé. Houve o dilúvio. E quando a barca assentou, então se pegou o crânio de Adão e enterrou o crânio de Adão. E aí, quando eu olho para a profecia de Ezequiel, o vale de ossos secos, Ezequiel 37. Eu agora vou trabalhar com vocês agora a cristologia, a pessoa de Cristo. O pregador agora se volta aos ossos, a caveira, o vale de ossos secos. O que você contempla? Um vale de ossos secos. O que tem? A vida? Não. O que é um osso seco? Porque existe osso com carne e osso seco. Não é verdade? Existe o osso com carne e um osso seco. A Sagrada Escritura não diz que era só um osso, era um vale de ossos. Não, ela enfatiza. É um osso seco. Porque osso seco significa que aquele povo já tinha muito tempo que estava morto. Quando um osso está seco, é que ele já ficou muito tempo enterrado. Todo o processo de decomposição se foi. Ficou só o esqueleto, só a caveira, só o osso. Significa que aquele povo estava há muito tempo sem Deus. O diabo tinha triunfado sobre aquela realidade. Mas Deus diz: profetiza sobre o vale, profetiza sobre os crânios rachados, profetiza sobre os crânios que foram perfurados com pedras, profetiza sobre os crânios, sobre a caveira. Então acontece o milagre. Cristo está agora no Calvário. A tradição diz que o Calvário é o lugar da caveira. Por isso que Calvário vem da palavra Calvária no latim, que significa lugar da caveira. E o que aconteceu? Cristo foi crucificado no Calvário, no lugar da caveira, onde havia pena de morte. Os romanos crucificavam aonde? Fora da cidade. Olha o detalhe. Fora da cidade. Quem está fora é quem não está dentro. Fora da cidade, como um maldito. Ou seja, quem não está dentro, dentro da onde, irmão? Dentro do templo? Dentro da tenda? Dentro da casa? Dentro da onde? Dentro do paraíso. Quem não está dentro do paraíso, está fora. E quem está no céu tem o direito de estar na porta. É o anjo, é um querubim. É o único que tem direito de estar na porta, porque ele está na porta da obediência. Ele não é Eli, que está na porta da desobediência, da omissão. O anjo está na porta com uma espada de fogo. Por que ele está com a espada de fogo?
de São Francisco de Sales, que para entrar no paraíso só entra passando pelo gládio do fogo do amor de Deus. Você precisa ser transpassado pela espada, a palavra de Deus, na mão de um querubim, que significa querubim, plenitude da ciência, ou ciência multiplicada, ou seja, aquelas pessoas espirituais que estão sentadas na cadeira, que têm sabedoria para ensinar da cátedra de Pedro. Está no paraíso, dentro, no paraíso. O querubim está na porta com a espada de fogo. E todo o resto é o quê? É crânio fraturado, que está fora da cidade, que é o jardim de Deus, o paraíso, a Jerusalém, a cidade da paz. Isso significa Jerusalém. A cidade da paz. Onde era a cidade da paz? Era o paraíso. O paraíso era a cidade da paz. Onde não havia morte, não havia choro, não havia dor. Mas as pessoas eram punidas com pena de morte, crucificado fora da cidade, fora da Jerusalém da paz, do paraíso, do jardim do Éden, colocado no lugar da caveira, aonde houve o primeiro crânio de Adão, que diz a tradição judaica, que o crânio de Adão foi enterrado lá no Calvário. E a tradição judaica diz assim, que quando Noé saiu da barca, enterrou o crânio de Adão, enterrou aonde? No Monte Sião, na Jerusalém. Aí agora eu lembro da história do profeta Amós. Vamos voltar para ele. Capítulo 1, versículo 2. E ele rugirá de Sião e trovejará de Jerusalém. Capítulo 3, versículo 8. E ele rugirá de Sião e trovejará de Jerusalém. Quem não profetizará? Rugindo o leão, quem não profetizará? Da onde sai a palavra de Deus? De Jerusalém, de Sião. É a mesma coisa que o profeta Isaías fala no capítulo 2, no versículo 3. A palavra, a lei sairá de Sião e a palavra de Deus sairá de Jerusalém. Mas ela vai sair de Jerusalém da onde? Ela vai sair de fora da cidade, não de dentro. Porque ela vai sair do Calvário, a palavra vai dizer, tenho sede, e vai dar o brado, tá tudo consumado, e vai render o Espírito. Quando ele dá o brado e diz, está tudo consumado, e ele rende o Espírito, na teologia, e agora eu vou trabalhar o Espírito Santo de Deus e a pneumatologia como pregador da palavra de Deus. Aquele momento, para todos os evangelhos, ou melhor, para o evangelho de Lucas, o Espírito Santo é dado em Pentecostes. Mas para o evangelho de João, que é o evangelho do nosso carisma, o Espírito Santo é dado na cruz. Por isso que a gente ama a cruz, e os nossos nomes têm cruz. Todos os nossos nomes têm cruz. Porque para nós a cruz é sinal do derramamento do Espírito Santo. E aí, o que diz a palavra de Deus? Cristo deu o último suspiro. E onde ele sopra? No Calvário, no lugar da caveira. E aí agora vem a profecia de Ezequiel. Profetiza sobre o vale, que haja vida no vale dos ossos secos. Só quem poderia profetizar sobre o vale na história da humanidade é Jesus Cristo. E o sopro vem da cruz, porque a cruz é a vitória.
E veio o sopro, e o sopro veio com o quê? O sopro vem com derramamento de sangue e água que jorra do peito de Jesus. E quando o sangue e água cai no chão, na terra, o que acontece? O sangue vai descendo, vai passando pelos crânios, o vale de ossos secos, toda a geração, toda a humanidade, todos os crânios fraturados, e chega o preciosíssimo sangue no primeiro crânio de Adão, aonde ele foi enterrado em Jerusalém, no Calvário, no lugar da caveira, e por isso esse lugar tem esse nome. O sangue de Jesus Cristo toca no crânio fraturado de Adão e vem remindo toda a humanidade, e toda a humanidade foi salva. E aqui eu vou finalizar essa formação de hoje para pregadores. Poderia falar muito mais? Com certeza. Aqui se torna uma coisa assim imensurável. O poço é profundo. Quando fala assim, vai para as águas profundas, aí você está entendendo agora o que é as águas profundas. Nós fizemos aqui, isso é chamada uma exegese inaciana. O que é exegese inaciana? É palavra por palavra. Em um versículo só, nós pegamos aqui 7 palavras-chave, compreendendo a vida de Eli, e trabalhamos uma por uma, e eu trouxe aqui as possibilidades. Se eu quisesse trabalhar uma cristologia, se eu quisesse trabalhar uma mariologia, se eu quisesse trabalhar uma pneumatologia, o Espírito Santo de Deus, se eu quisesse também eu trabalho eclesiologia, porque aquele que está na cadeira representa a igreja, a cátedra de Pedro, eclesiologia também. Irmão, e dá para trabalhar mais coisas? Com certeza. Dá para trabalhar muita coisa. Eu posso trabalhar aqui mais o que, irmão Trovão? São José? São José? Isso, São José. Porque São José foi aquele que adentrou na casa. E ele só não é aquele que adentra na casa, ele é aquele que constrói a casa. Porque existe aquela que você já pega a casa construída, né? São José não, é aquele que constrói a casa e entra dentro da casa. Mesmo quando os tempos são obscuros e as coisas não são claras. E quando as coisas não são claras para o justo, mesmo quando você dorme, você descansa. E quando as coisas não são claras para o ímpio, ele fica inquieto, ele fica agoniado, ele fica perturbado, ele não sabe o que fazer e ele perde até o sono, porque ele não descansa. São José, está vendo o caos acontecendo. Ele tem ali um questionamento. A Virgem Maria está grávida, ele fica confuso porque ele sabe que a Virgem Maria é santa, é uma mulher virtuosa e ela é incapaz de fazer uma traição e um adultério. E ao mesmo tempo ela está grávida, ele não entende, porque aquilo é superior ao seu pensamento. Então ele faz o quê? Ele deita e descansa, e espera em Deus. E aí Deus não demora, vem, o anjo desce e fala, toma Maria por esposa. Então eu trabalho também São José nesse contexto com Eli. Eu posso trabalhar várias e várias coisas. Várias e várias coisas. Mas para isso, eu tenho que ter muita leitura,
muito conhecimento, muito aprofundamento. E essa formação, ela está sendo gravada para os pregadores, vocês são os pregadores, e outras pessoas que também vão escutar e vão ouvir. Principalmente os pregadores lá de Natal, também está sendo para eles, mas será útil para muitas outras pessoas. Está levando as pessoas a uma reflexão dentro da Sagrada Escritura. Águas profundas. Isso aí para uma água profunda. É você pegar o texto e desmiuçar. E às vezes, muitas coisas que eu vou falando aqui vai surgindo na hora. Você acha que eu pensei tudo que eu ia falar à noite? Não tem condição, meu. Você dá um pensamento. Ó, vou por esse norte aqui. Mas como você já tem uma bagagem de 24 anos estudando as Sagradas Escrituras afim, você tem o poder de fazer todas essas ligações, porque você tem as ferramentas necessárias para fazê-lo. Agora, existe dois tipos de pregador. Aquele que fica no raso e aquele que vai para o profundo. E se você for para o profundo e você não tiver humildade, você vai ficar como Eli, à beira da porta do templo. Eu vou profundo, mas você não tem humildade. Quantas vezes eu fui em lugares escutar pessoas que têm muito conhecimento, mas ele fala, tem até sentido o que ele está falando, mas não toca. Não toca. Esses dias foi o final de semana, eu tive a oportunidade de estar numa missão. E eu via isso. Pregador, muito conhecimento, mas não toca. Por quê? Porque para tocar tem que ter a humildade. Para tocar tem que ter vida de oração. Aí as palavras sairá como o profeta Elias, de fogo. Às vezes tem uma pessoa que ela tem pouco conhecimento, fala errado, é analfabeto. Mas quando ele fala, o céu desce. Tem gente que tem doutorado, tem um monte de faculdade, um monte de coisa, mas fala e não convence ninguém, não toca ninguém. A palavra é a mesma coisa que está batendo na pedra, não acontece nada. Então existe uma diferença, não é só ter conhecimento, é ter vida de oração e ter humildade. A humildade fala muito. E uma das coisas que nós precisamos compreender é principalmente quando você está em uma mesa, aprenda mais a escutar, ouvir, silenciar. Se for um momento oportuno, você fala alguma coisa, mas mais escute, porque o ouvido é o órgão da sabedoria. 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais, falar menos. Amém? Amém. Então finalizamos aqui essa formação de 2 horas. Benza a Deus. Que o Deus... Eu vou finalizar aqui. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de nós, tudo para a honra e glória de Deus e da Virgem Maria. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.